O objetivo desse vídeo é fazermos uma explicação acerca do conteúdo de regressão linear múltipla que está no conteúdo postado no Moodle. O modelo de regressão linear múltipla é caracterizado por uma equação que, matematicamente falando, é parecida com a equação de um plano e que generaliza o modelo de regressão linear simples. No modelo de regressão linear simples, nós temos apenas um regressor. No modelo de regressão múltipla, nós ampliamos para um número finito de regressores. E aí, a ideia do modelo é modelar o y como função dos demais x. Dado que existe uma aleatoriedade nessa modelagem, não se trata de uma modelagem determinística, temos que colocar a parcela do erro do modelo. Esse erro é aleatório e, pela suposição de normalidade, ele tem o comportamento normal e homocedástico, uma variância constante. Como vocês podem perceber, nós temos aqui P parâmetros. O índice dos parâmetros começa em 0, 1 e termina em P-1. De tal maneira que nós temos P-1 regressores mais um parâmetro do intercepto, que é o beta 0. Em notação matricial, nós temos o vetor de observações para a variável y, aqui localizado no lado esquerdo. A matriz do modelo contendo uma coluna de uns no lado esquerdo e as colunas com todos os regressores. O vetor de parâmetros com P elementos, começa do 0, termina no P-1. E, por último, o vetor de erros, que por suposição são normalmente distribuídos com variância constante. De tal maneira que o y pode ser escrito como a matriz x vezes o vetor beta mais a parcela de erro. Por essa multiplicação matricial, é possível escrever linha a linha aquela equação mostrada inicialmente. Então, o y1 é o beta 0, mais o beta 1 x11, mais o beta 2 x12, mais o beta p x p-1, adicionada da parcela de erro E1. Isso é feito linha a linha. Então, a forma matricial do modelo é essa. Dado que nós temos uma equação de regressão definida, nós precisamos estimar os parâmetros do modelo. Os parâmetros do modelo são dados por essas constantes aqui, beta 0, beta 1, beta 2, beta p-1. Também temos a variância do erro aleatório, que precisa também ser estimada. Então, o método de estimação é o mesmo método utilizado na regressão simples, o método de mínimos quadrados ordinários. Em que consiste esse método? Definimos a soma dos quadrados dos erros do modelo, que aqui é dado em notação somatório, a soma de todos os quadrados dos erros, cada y menos a equação de regressão. Apenas lembrando, se o y é essa parcela mais o erro vai ser o y menos todas essas parcelas. Assim podemos descrever a soma dos quadrados dos erros. Então, é o y menos beta 0 menos a soma de todos os produtos dos betas pelos seus regressores correspondentes.
somamos tudo, não esquecendo de elevar ao quadrado cada uma dessas parcelas. E aí obtemos a soma dos quadrados dos erros. O método de mínimos quadrados ordinários minimiza a soma dos quadrados dos erros e obtém-se essa expressão para o estimador de mínimos quadrados ordinários: x' x inversa, x' y. Perceba que aqui x é a matriz do modelo, x' é a transposta da matriz de modelo. A transposta de uma matriz é só você trocar as linhas por colunas. O símbolo -1 representa a matriz inversa. A matriz inversa de uma matriz é aquela matriz que, multiplicada pela matriz original, resulta na matriz de identidade, que é simplesmente uma matriz diagonal com a diagonal principal e contendo todos os elementos iguais a 1 e todos os elementos fora da diagonal sendo nulos. Fazendo esse produto matricial, nós obtemos o vetor de mínimos quadrados ordinários, que representa o estimador dos beta. Vamos tomar então um exemplo. Uma companhia vende um creme para pele, exclusivamente em farmácias. Ela opera em 15 localidades e está interessada em predizer a venda em cada uma delas. As vendas são tratadas como variável resposta, ou seja, y, e o tamanho da população alvo, juntamente com a renda per capita, são as variáveis independentes, ou simplesmente covariáveis, variáveis regressoras. Vamos olhar aqui a tabela com os dados. Então, a localização está indexada aqui pelo índice I, ou seja, a primeira localidade até a 15ª localidade, a quantidade de lotes vendidos por localidade, nessa segunda coluna, a população-alvo em milhares de habitantes por localidade e a renda per capita em dólares por localidade. Então nós temos aqui na segunda coluna a variável dependente ou variável resposta e as duas colunas de regressores. A primeira coluna é simplesmente o índice da observação. Pelo índice da observação, nós identificamos a localidade. Temos assim o vetor de observações para a variável y, que está aqui alocado no vetor y, a matriz do modelo, que nada mais é do que uma coluna de 1 para poder pegarmos o intercepto, a coluna com os primeiros regressores, que representam a população-alvo em milhares de habitantes, e a coluna com os segundos regressores, que representa a renda per capita em dólar por localidade. Podemos então calcular a matriz x' por um produto matricial. Transpomos a matriz x, trocando linhas por colunas, e multiplicamos pela matriz x original. Utilizando os dados, nós chegamos a essa matriz. Em seguida, precisamos inverter a matriz obtida, x'. Eu lembro aqui que, como nós estamos tratando de um problema com um fundamento matricial, eu vou lidar mais com esse problema no aspecto computacional. Então, não vou fazer essas contas na mão. Nós vamos fazer isso utilizando o software R. Feitas essas contas, nós
obtemos a matriz x' x-1, que nada mais é do que o inverso do determinante da matriz x' multiplicada pela matriz transposta da matriz dos cofatores, que é a matriz adjunta. Procurem se informar sobre isso na internet. Façam uma pesquisa. Após isso, precisamos multiplicar a matriz x' x inversa pela matriz x' y. E aí nós tomamos a transposta de x, multiplicamos pelo vetor y, obtendo este novo vetor. É importante observar que a matriz x', x, dado que a matriz x tem 15 linhas e 3 colunas, a matriz x' terá 3 linhas e 15 colunas. Quando multiplicamos a matriz x' pela matriz x, que tem 15 linhas e 3 colunas, nós obtemos uma nova matriz com 3 linhas e 3 colunas. Isso é compatível com esse novo vetor que tem 3 linhas, de modo que uma matriz 3 por 3 pode ser multiplicada por esse vetor. Quando multiplicarmos x' x inversa por x' y, nós vamos então obter um vetor com 3 linhas e uma coluna, que será o vetor de mínimos quadrados. Observemos aqui o resultado desses cálculos. Θ chapéu, x' x inversa, x' y. Nós já verificamos que esse produto é compatível e nós obtemos então o produto de x' x inversa por x' y. Obtendo assim o vetor de mínimos quadrados ordinários. Substituindo a matriz de dados, nós obtemos as estimativas de mínimos quadrados. Θ1 chapéu, θ2 chapéu e β3 chapéu. Vamos então trabalhar com a análise desses dados, a implementação desses dados no ambiente computacional R. Primeiramente, eu queria convidar vocês a acessarem o site Google e procurarem aqui pelo software R, que é gratuito. Então você pode simplesmente digitar R Project e entrar no website oficial do R. Aqui você pode fazer o download do R, clicando no link, escolhendo alguns dos servidores. Você pode escolher qualquer um. Ao clicar em qualquer um daqueles links, você será direcionado a o lugar para o download. Escolha então o ambiente computacional, Linux, Mac ou Windows, e faça o download, bastando fazer um clique. Quando clicarmos nesse link, faça o download do R para a primeira vez. Basta clicar nesse link. E aí você será direcionado para o download. Basta clicar, você vai baixar isso no seu computador, baixa esse arquivo executável no computador e em seguida
faz a instalação. Quem tiver alguma dúvida além disso, me procura no Moodle. Um outro meio de trabalharmos com o R é utilizarmos o RStudio. Para usarmos o RStudio é preciso ter o R instalado. O RStudio ele tem essa cara mais amigável, essa interface mais amigável, que é o que eu vou utilizar. Mas vocês podem usar também a interface do R, que será essa aqui. Para fazer o download do RStudio, bote no Google RStudio. Aqui, por exemplo, apareceu aqui RStudio Download. É só clicar Download RStudio. E aí você será direcionado ao download do RStudio. E aí você deve escolher a versão do Windows ou do Mac. Aqui eu tenho o Windows 7. Vou clicar nesse link e já direciona para o arquivo executável que deve ser baixado e depois executado em seu computador. Primeiramente, você deve instalar o R. Depois, instale o RStudio. Eu peguei os dados e coloquei em um arquivo TXT. Precisamos fazer isso. Eu vou passar esse arquivo para vocês no Moodle. Observe que a base de dados está agora no computador e poderá ser importada no R. Localidade, vendas, população-alvo e renda. Eu vou passar para vocês esse script, onde vocês vão poder rodar sem saber a linguagem do R. Basta que você siga o caminho que está aqui programado no R. O primeiro passo que a gente tem que fazer é a importação dos dados. Eu estou passando aqui para vocês a linha de comando que importa a base de dados. O único detalhe que vocês vão precisar alterar e modificar no computador de vocês é o endereço do arquivo. Perceba que o endereço está aqui no meu computador, Drive D, Dropbox, Contabilometria, e o arquivo tem o nome dados, underline, exemplo 10, e a extensão dele é TXT. Então temos que colocar também a extensão. Então você tem que entregar o endereço completo do arquivo onde está a sua base de dados. Eu faço aqui uma brincadeira. Imagine que um rapaz conheça uma garota na internet e eles decidem marcar um encontro. Para que o rapaz consiga pegar a garota em sua residência, ele precisa saber o local exato da residência da garota. Então, ela tem que dizer até o número de sua residência. Então, o computador precisa de toda a informação do endereço do arquivo. Então, vocês podem pegar esse endereço entrando aqui na janela de arquivo e clicando aqui nesse local. Perceba que aqui nós podemos copiar
e colar. Qual que é a diferença? O Windows, ele coloca as barras nesse sentido. Nós precisamos inverter o sentido dessas barras. Feito isso, precisamos colocar o nome do arquivo e a sua extensão. O nome do arquivo, ponto, a extensão. O resto pode deixar como está, que vai rodar direitinho. Então, vamos aqui importar a base de dados, que está no arquivo dados exemplo 10.txt, na pasta contabilometria, situada no Dropbox, no Drive D do meu computador. Para rodar, nós vamos na janelinha Run. Basta clicar até que ele termine de rodar. Feito isso, nós vamos usar esse comando attach. O comando attach, basta rodá-lo aqui. Run. Feito isso, podemos aqui imprimir a base de dados. Olhando aqui embaixo, temos dados 1, localidade, vendas, população-alvo e renda. Ou seja, agora eu posso fazer qualquer tipo de conta com essa base de dados aqui no ambiente R. O comando attach auxilia você no seguinte fato. Digamos que nós estejamos interessados em imprimir apenas a coluna de localidade. Então, como eu li o comando attach, eu só escrevo aqui localidade. Apertei Enter e ele vai imprimir os índices de localidade. Vendas, mesma coisa, só a coluna de vendas. Renda, só a coluna de rendas. E assim por diante. O próximo passo é rodarmos o modelo de regressão linear múltipla, confrontando o Y, que é as vendas, com a população-alvo e a renda. Então, no R tem o comando LM, a função LM de Linear Models, em inglês, modelos lineares, em português. O que nós vamos fazer é modelar Y, que é o vendas, com o X1, população-alvo, e o X2. Então, aqui a equação de regressão é codificada aqui no R por Y, til, regressor 1 mais regressor 2. De onde eu tiro os dados do vetor dados 1, que foi que nós importamos aqui no R. Vamos então ajustar o modelo de vendas, sendo explicado pela população-alvo e pela renda. Após isso, vamos fazer aqui a análise de variância. Então é só rodar este código que está aqui na linha abaixo. Quando nós rodamos esse código, vou mostrar aqui para vocês o que é que acontece. Aqui embaixo tem os resultados da
implementação daquele código, AOV modelo 1. Então, o que aparece aqui? A soma de quadrados para cada regressor e para os resíduos. Aqui nós temos a soma dos quadrados dos resíduos desse modelo. Se nós somarmos essa soma de quadrados com essa soma de quadrados, nós teremos a soma de quadrados da regressão, cada uma com um grau de liberdade, totalizando 2 graus de liberdade. No material de vocês vão observar aqui a tabela 3, análise de variância para regressão múltipla, fonte de variação, regressão, 2 graus de liberdade. No nosso caso, observando no R, temos 1 grau de liberdade para cada variável explicativa. Mas a soma desses dois aqui vai ser exatamente a que aparece no book de vocês. E aí a soma está dando o que? 53.845. Se nós somarmos 53.416 com 72 com 428, a gente vai chegar a esse valor, 53.844 com 72, que no livro de vocês está arredondado para 53.845. Para calcular a soma de quadrados médias da regressão, a gente tem que dividir essa soma por 2, que vai resultar na soma de quadrados médios. Basta dividirmos 53.844 com 72 sobre 2. 26.922 com 36. No livro de vocês está errado. Tem que corrigir aqui esse valor. Para a soma dos resíduos, nós temos aqui no R 56,88, que dividido por 12 dá 4,74. Já é um valor bem perto do valor que está aqui na apostila. Então, com isso, com esses dados aqui lançados pelo R, nós podemos montar a nossa tabela de análise de variância. A soma dos quadrados da regressão, dividido pelo número de grau de liberdade, é só somar aqui embaixo, vai ser a soma dos quadrados médios da regressão. Se nós dividirmos a soma dos quadrados dos resíduos pelo número de graus de liberdade, que é 12, temos também a soma dos quadrados médios dos resíduos. A divisão da primeira soma de quadrados médios pela soma de quadrados médios dos resíduos resulta na estatística F, que serve para testar a regressão conjunta. Então vamos recapitular essa informação. Com essa saída da nova, vindo do R, nós temos aqui a soma de quadrados da regressão, somando cada coluna dos regressores. Se dividirmos por 2, que é a soma dos graus de liberdade, teremos a soma de quadrados médio. E aqui, dividindo 56,88 por 12, teremos a soma de quadrados dos resíduos média. Se dividirmos cada uma dessas somas de quadrados médias, a da regressão pela dos resíduos, nós obtemos a estatística F. É o que aparece aqui na tabela 3 de análise de variância. Na primeira coluna, os graus de liberdade, a soma de quadrados da regressão e dos resíduos e a soma de quadrados médios. É só dividir pelo número de graus de liberdade.
e o resultado da divisão da soma de quadrados médios da regressão pela soma de quadrados médios dos resíduos resulta na estatística F. Rodando aqui a terceira linha, esse comando summary modelo 1 vai nos dar os resultados gerais do ajuste do modelo de regressão. Então vamos rodar e observar os resultados. Nessa primeira parte tem-se os resíduos, ou seja, o resíduo mínimo está aqui registrado. O primeiro quartil, ou seja, 25% dos resíduos estão abaixo desse valor, menos 1,2. O resíduo mediano, ou seja, 50% dos resíduos estão abaixo desse valor. O terceiro quartil, que é o quartil 75% da distribuição dos resíduos, da distribuição empírica. E o valor máximo dos resíduos. Qual o máximo resíduo registrado? 3,30. Nessa segunda parte, que é a parte do meio, nós temos os resultados das estimativas de mínimos quadrados. Então aqui nós temos as estimativas dos parâmetros da regressão. O beta 0, que é o intercepto, o beta 0 chapéu. O beta 1 chapéu, que é o beta associado à população alvo. E o beta 2 associado à renda. Praticamente zero. Nessa segunda coluna, nós temos o erro padrão associado a cada estimativa. Então, nós temos a estimativa do intercepto com o erro padrão da estimativa, 2,43. A estimativa do beta 1 com o seu erro padrão. A estimativa do beta 2 com o seu erro padrão. Se nós dividirmos cada estimativa pelo erro padrão, nós obtemos o valor da estatística T, quando o teste tem hipótese nula, H0, de que o beta seja igual a zero, contra H1, de que o beta é diferente de zero. O valor da estatística fica aqui nesta coluna. E nessa última coluna, nós temos o p-valor do teste. O p-valor do teste nada mais é do que esta área que vocês estão observando aqui. Então, a regra aqui é nós torcermos, a torcida é para que os p-valores sejam pequenos, menores do que 5%, por exemplo. Nesse caso, o intercepto deu não significativo. O coeficiente da população-alvo e da renda deram significativos. Essas estrelinhas sinalizam qual é o nível de significância que já resulta em significativo, a estimativa. Então, nesse caso, em 3 estrelinhas, nós garantimos aí a significância para valores abaixo de 1% como nível de significância. Aqui embaixo, nessa última parte dos resultados do sumário do R, nós temos aqui o erro padrão residual, que é a estimativa da raiz quadrada do sigma ao quadrado, ou melhor dizendo, é a estimativa do sigma, com 12 graus de liberdade, que é o número de graus de liberdade da soma de quadrados de resíduos. O R quadrado, que está aqui, 0,9989, o R quadrado é a soma dos quadrados da regressão
dividido pela soma dos quadrados totais. E o R² ajustado também aparece aqui. O R² ajustado é uma medida melhor do que o R², porque nós temos um problema com o R², pois ele é não decrescente com o número de parâmetros do modelo. Então pode ser que nós tenhamos um modelo com mais parâmetros do que outro e que tenha o mesmo R2. Para corrigir essa deficiência, foi proposto na literatura a utilização do R² ajustado. No modelo, para obter o R2, basta dividir a soma de quadrados da regressão pela soma de quadrados total, e o R2 ajustado é dado por essa medida que utiliza o R2 como função. É uma transformação do R2 utilizando essa correção aqui, que depende do tamanho da amostra e do número de parâmetros do modelo. Como vocês podem observar, o valor da estatística F está aqui embaixo, já nesse sumário, com 2 e 12 graus de liberdade, porque a estatística F ela tem 2 graus de liberdade, né? O primeiro é sempre o número de parâmetros menos 1, e o segundo é o tamanho da amostra menos o número de parâmetros. No nosso caso, P menos 1 é 2, porque são 3 parâmetros inicialmente, e N menos P é 12, porque são 15 dados, 15 linhas na matriz do modelo, menos o número de parâmetros, que é 3. Por último, aqui o p-valor do teste F, já dizendo para nós qual que é o resultado do teste F. O teste F de hipótese nula, composta pela seguinte sentença: não há estrutura de regressão em H0, ou seja, indicando que do beta 1 até o beta p-1, todos são nulos, estatisticamente falando, e H1, que diz que tem estrutura de regressão, ou seja, pelo menos um desses betas que acompanham os regressores é estatisticamente não nulo. Então, de fato, nesse simples sumário, nós temos aqui todos os resultados dos testes T, do teste F. Nós temos também alguns valores para as estimativas, né, do modelo, ou seja, estimativa dos parâmetros e respectivos erros padrão, o R² ajustado, o valor da estatística F, os graus de liberdade da distribuição F associada e o p-valor do teste F. Nós vamos utilizar o erro padrão das estimativas na construção dos intervalos de confiança, que nada mais são do que a estimativa mais ou menos um múltiplo do seu erro padrão. Esse múltiplo vai depender do quantio da T, de acordo com o que estudamos nos vídeos passados do primeiro módulo. Seguem então as expressões, a expressão geral do intervalo de confiança para um beta. No caso aqui o beta 1, a gente tem a estimativa de mínimos quadrados, mais ou menos o quantio 1 menos alfa sobre 2 da distribuição T de student, com n menos p graus de liberdade. N é o tamanho da amostra, P é o número de parâmetros do modelo, multiplicado pela raiz da estimativa da variância desse beta chapéu. Essas formas todas foram discutidas no módulo 1. São as mesmas expressões do modelo de regressão simples. E aí nós precisamos conhecer esse quantio da T, mas isso aqui é dado por tabela, ou o próprio software também fornece essa informação, e o que nós precisamos tomar conhecimento é dessa estimativa aqui da variância.
com este simples código no R, nós geramos esses lados esquerdo e direito do intervalo de confiança para cada estimativa de parâmetro obtida. Então, apenas relembrando, nós estimamos 3,45 para o beta 0, com um valor podendo variar de menos 1,84 até 8,74, com 95% de cobertura. Nós estimamos um valor de 0,49 para o beta 1, com uma margem de erro aqui que vai poder variar de 0,48 até 0,50, com 95% de cobertura. Nós estimamos um valor para o beta 2 de 0,0091, e aqui nós temos que esse valor pode variar de 0,007 a 0,01, com 95% de chance de que o valor esteja nesse intervalo. Então aqui agora, nessa janela, nós temos todos os resultados da estimação por mínimos quadrados. Vamos então ao exemplo 11. Considere o seguinte conjunto de dados, referentes a uma amostra de tamanho 20, ou seja, n igual a 20, de uma variável aleatória y, e de um conjunto de variáveis explicativas x1, x2, x3 e x4. Então aqui na primeira coluna nós temos os y e em seguida as colunas de regressores. O primeiro item é obter o modelo de regressão linear múltipla ajustado quando consideradas as 4 variáveis explicativas. Mais uma vez, a primeira coisa a ser feita é importar a base de dados. Então eu vou lá, coloco o endereço certinho com o nome do documento e a sua extensão. O resto deixe igualzinho como está no arquivo que eu vou passar para vocês, fica tudo certo. O arquivo vai estar no Moodle e é só fazer a importação mudando o endereço. Então vamos rodar. O item A é exatamente o ajuste do modelo total, com todos os regressores. Então eu vou dizer que ajuste é igual a LM, e aqui já está a linha de comando toda certinha para vocês rodarem. Eu copiei e colei do livro. Isso está no exemplo lá na apostila. Então vamos rodar. Então o modelo está ajustado. A partir de agora, ajuste é o modelo, é o nome do modelo. Vamos dar um sumário desse ajuste, rodando a segunda linha. Aqui novamente uma janela idêntica àquela que nós tínhamos analisado anteriormente, com todas aquelas informações, mas para esse novo modelo. Resíduos, estimativas de coeficientes, erro padrão de cada estimativa, que é a raiz quadrada da estimativa da variância, o valor da estatística de teste T calculada, sob a hipótese nula de que os betas são iguais a zero, os p-valores de cada teste, lembrando que aqui nós temos o teste hipótese nula igual a zero, contra a hipótese alternativa diferente de zero. Aqui os p-valores do teste. O que nós queremos é que esses p-valores sejam menores que 5%, 1% ou 10%, a depender da sua escolha, visto que nós queremos rejeitar a hipótese nula de que a estimativa não é significativa. Então, se os parâmetros verdadeiros são estatisticamente diferentes de zero, nós devemos rejeitar a hipótese nula, de tal maneira que os p-valores devem ser menores do que os níveis de significância escolhidos. Aqui embaixo nós temos a informação do erro padrão residual, que é a estimativa do sigma, com 15 graus de liberdade. Tá? São 4 regressores, com mais um
parâmetro, são 5 parâmetros, né? Então a amostra de tamanho 20 menos 5, 15. O R quadrado está aqui, o R quadrado ajustado. Como eu havia dito, é melhor usar o R quadrado ajustado, mas a diferença entre um e outro é que o R quadrado é uma proporção, enquanto que o R2 ajustado não é uma proporção. Ele pode, inclusive, assumir valores negativos, mas a regra é quanto maior, melhor. Então, o R2 ajustado, quanto maior, melhor. Interpretando aqui o R2, nós temos que 85% da variabilidade do Y está sendo explicada pelo modelo. O R2 ajustado é 0,81 e nada mais. Não é uma proporção. Fiquem atentos a isso. A estatística F calculada. Então, para calcular a estatística F, a gente teria que calcular a soma de quadrados da regressão e dos resíduos, corrigir pelos respectivos graus de liberdade, dividir um pelo outro para encontrar a estatística F. E o p-valor do teste F, que deu menor que 5%, se nós adotássemos 5% como nível de significância. Perceba que aqui nós temos uma exponencial elevado a menos 0,6. É uma exponencial elevada a menos 6. Então é um valor bem pequeno, bem próximo de zero. Isso aqui está em notação científica. O item A fica então resolvido. Vamos para o item B. Teste a significância do modelo de regressão. Então, aqui nada mais nada menos do que um teste F. Nós já rodamos aqui o sumário e observamos que o p-valor do teste F é bem pequeno, menor que o nível de significância que nós adotarmos, por exemplo, 5%, de modo que a regressão conjunta é estatisticamente significativa. Item C. Calcule o valor do coeficiente de determinação ajustado. A fórmula do coeficiente de determinação ajustada é essa aqui. Você tem que pegar o coeficiente de determinação, 1 menos ele, multiplicar essa quantidade pelo tamanho da amostra menos 1, dividido pelo tamanho da amostra menos o número de parâmetros. No caso aqui o P é 5 e o N é 20. E pegar 1 menos isso. Esse resultado dá o R2 ajustado. Mas nós já temos essa informação no R. Está aqui o R2 ajustado. 0,81. Lembrando que o R2 ajustado não é uma proporção. Então a interpretação dele não é a mesma da interpretação do R2, que está aqui sendo estimado em 0,85 e indicando que 85% da variabilidade do Y está sendo explicado pelos regressores escolhidos. Isso é uma quantidade razoável, mas o R2 ajustado não é uma proporção. E quanto maior, melhor. Então, entre uma disputa entre modelos com a mesma variável explicativa Y, o R2, quanto maior, melhor. E nós vamos escolher o modelo que tiver o maior R2 ajustado, porque o R2 pode ficar estável com o aumento do número de regressores, porque ele é não decrescente, o aumento do número de regressores. Item D. Considerando o teste F parcial, teste se há necessidade da inclusão da variável x4 em um modelo com as três covariáveis x1, x2 e x3. Apenas confirmando, nós vamos ajustar aqui um modelo com x1, x2 e x3 para eu mostrar a vocês que esse modelo com essas três variáveis é um modelo conjuntamente significativo. Então vamos lá, ajuste 2, tá? E vamos digitar aqui summary, ajuste 2.
sumário do modelo, que diz aqui que a estatística F resulta numa regressão conjunta estatisticamente significativa. E aí, usando o teste individual no modelo com 4 regressores, a gente expulsa o x4, pois ele não é significativo. O modelo com as 3 covariáveis, x1, x2 e x3, está aqui ajustado. Aqui as estimativas dos parâmetros, tá? Que significa que cada uma dessas estimativas. Então, por exemplo, o y não está em log, então nós podemos interpretar da seguinte forma: o aumento unitário, tá, no x1 impacta em 0,77 no y. O aumento unitário no regressor x2 impacta 0,24 no y. E o aumento unitário do x3 impacta 1,01 no y. Se todos os x fossem nulos, em média, o y seria 0,69. Essa seria a interpretação das estimativas. Vamos então ao item F, que questiona aqui a significância de x2 e x4, partindo aqui de um modelo com x1 e x3. Então, estimamos o modelo com as covariáveis x1 e x3. Queremos saber se vale a pena incluir x2 e x4. Nós vimos que a variável x4 ela é estatisticamente não significativa. Então vamos observar o seguinte fato: será que com x1 e x3 a gente consegue um modelo melhor do que com x1, x2 e x3? Quem pode decidir isso para a gente? O R2 ajustado. Então observe que o R2 ajustado desse modelo deu 0,72. E do modelo com x1, x2 e x3 deu 0,79. Então, por esse critério, nós ficamos com os 3 regressores, x1, x2 e x3, visto que o R2 ajustado é maior com esses 3 regressores do que apenas com os 2, x1 e x3. Se colocarmos o x4 no lugar do x3, o sumário indicará a não significância do regressor x2 e um R2 ajustado inferior. Visto que o modelo com os 4 regressores não tem x4 como estatisticamente significativo, ajustando o modelo com os 4 regressores, o sumário é dado e você tem intercepto não significativo e x4 não significativo a 10% de significância, por exemplo, R2 ajustado de 0,81. O ideal é que tenhamos todos os regressores estatisticamente significativos. Então, o modelo com todos os regressores estatisticamente significativos e que também alcançou o melhor R2 ajustado foi o modelo com os regressores x1, x2 e x3. Essa seleção de regressores foi feita utilizando o critério do R quadrado ajustado. No próximo vídeo vamos discutir mais sobre a análise de diagnóstico e também um pouco sobre critérios de seleção de modelos. Aguardo vocês então no próximo vídeo.